Pastora Lodiane, uma amiga muito querida, já esteve com a gente na nossa celebração de mulheres, né? E ela é pastora da Igreja Batista Filadélfia, lá em Taguatinga, no Distrito Federal. Aí, bem-vinda! Obrigada, que alegria te rever, matar saudade, mesmo de longe, assim, aquele abraço virtual, mas muito amoroso. Alegria, queridas, cada uma que está Obrigada, por viu? aqui, Obrigada pessoal por de aceitar o nosso Londrina. convite. Isso, tá todo Amém, mundo que aí bom, entrando para participar com a gente, né? que Fiquei bom, super que feliz de bom. você aceitar estar com a gente, participar desse tempo. Cada convidada tem sido Privilégio. super especial, né? Você Amém, é uma amém. tremenda pastora, uma mulher de Deus que tem uma unção, uma graça. A mulherada te amou Obrigada. aqui, né? No tempo que você teve com a gente, as meninas escreveram lá, não sei se você viu, vai ser do retetê esse Ah, negócio, vai ser do fogo essa conversa. amém, amém. Vai ser Falei, fogo amém. puro, em nome de Jesus. Falei, Que é isso alegria. aí, vai ser uma conversa animada, cheia de fé, Em né? nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu digo assim que a gente tem sido obrigado a estar aqui no virtual, mas isso tem tido a vantagem de nos aproximar também. É Porque a verdade. gente talvez não estivesse junto aqui hoje. E Deus está possibilitando, mesmo através da tecnologia, a gente pode sentir o carinho, a gente pode ver o rostinho e pode compartilhar a palavra, que é muito importante, né, minha amiga? Deus é muito sabidão, né? A gente não pode, Sabidão. a gente não entende tudo, mas Deus está no controle, a gente está se esticando, se É verdade. reinventando como igreja, né, Lá, não sei É como que você está aí, verdade. mas o negócio aqui a gente teve que aprender muita coisa, né? Nós E, também, nós estamos sendo dilatadas, esticadas aqui. Aliás, ai, os homens também, o ministério todo, porque todo mundo tem que se reinventar, aprender a usar a tecnologia de uma maneira mais pontual e pastorear mesmo à distância, né? Eu arrumei uma é, alergiazinha, eu fui passar uma sombra para ficar bonita para vocês e acho que deu uma alergiazinha. Tá lacrimejando aqui, mas vai passar já já. Emoção, viu? mas Mas não, vamos começar. Então, enquanto o pessoal está chegando, mas eu quero que você se apresente, que você conte aí, compartilhe sobre a sua família, quanto tempo vocês são pastores, um pouquinho apresentar você para o pessoal, né? Eu só falei o Amém. Um nome da pouquinho sua da nossa igreja, história, né? isso, mas eu quero convidar você para se apresentar, para o pessoal te conhecer aqui, né? Amém. Amém. Então, queridos, nós estamos aqui em Brasília, Distrito Federal, na cidade de Taguatinga, porque aqui nós nos dividimos em cidades satélites, né? E estamos aqui servindo ao Senhor juntos como família há 28 anos já. Ah, que vinte e lindo. oito anos que nós pastoreamos na mesma igreja, na mesma cidade, o Olha mesmo que povo lindo. não, porque está crescendo, graças a Deus. Está sendo Amém. acrescentado, né? Mas muita É. gente já junto com a gente há quase 30 anos. E eu venho de uma família sacerdotal, meus pais eram pastores, meu papai hoje já está com Deus, mas minha mamãe está aqui conosco, ajudando no ministério. E eles nos formaram em Deus, nos ensinaram os primeiros passos, nos deram o beabá do cristianismo, do evangelho centrado na palavra. E eu me casei muito nova, me casei com 18 anos, logo fui Ah, mamãe, meu filho mais velho está agora com 28, e ele casou também cedo, já me deu dois netinhos, já sou vovó. que Tenho delícia. Eu Levi, também, eu também. que é, é bom demais. Eu digo que é o presente, é a recompensa da gente. Aí tem o Levi, de 5 anos, e a Maria Clara, de 3. E agora tem o Manu, de 3 meses, que é da Suzana. Ah, Que ela Suzana já tem ganhou e tá bebê. assim, coisa mais linda, a bebezinha. Cuidando aqui, aquele amor, aquele cheirinho de neném novo em casa é muito gostoso, né? Que delícia. Eu também tô com Tô o aqui, Theo, tô que tem um curtindo. mês. É Um mês também já. mesmo? É, Ai, que lindo! Então, é nós uma estamos na mesma delícia, né? fase de É, isso Curujá, né, mesmo. Mônica? De E Corujá, isso aí mesmo. tem o João, que é a minha rapinha do Tacho, que tem 15 anos. E a nossa família, meu marido é Keyson, ele é pastor, meu marido e meu pastor, contei aí quando eu estive com vocês. E a gente Isso. trabalha para o Senhor juntos. A minha família é uma família de pastores, realmente. Uma família que toda ela se dedica a Deus. Eu só tive um irmão e ele também é pastor.
Então, assim, é uma família que Deus vocacionou, chamou, assim, parece aquele tempo do sacerdote Arão e todos os outros ali. A gente tem essa linhagem sacerdotal. Que Mas isso também benção. nos desafia, porque a gente precisa, além de ser casal, ser pastor junto e trabalha junto e tudo é muito compartilhado. Então, tem os benefícios e tem os desafios também, que é essa intensidade, todo o tempo, tá todo mundo junto, 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 junto. Mas Deus vai nos dando graça e a gente vai edificando essa família aqui para a glória de Deus, né? É verdade, né? São os desafios de trabalhar junto. Quem trabalha junto com o marido sabe que tem alguns desafios, né? Tem alguns desafios grandes, né? A Que às gente vezes tem que estar confunde um pouco os papéis e a gente a gente tem que saber acaba. separar bem, né, amiga? O que que é o trabalho, o que que é a missão, o que que é o casal, o que que é a família, o que que é descanso, o que que é lazer, o que que é trabalho. Tem que dar aquela ajustada para não se perder É, nesse processo. para não trazer para dentro da casa, né? Tudo, todo o rebanho inteiro, né? De vez em O quando a gente está na rebanho inteiro. cama, Eu tem falo que que é a falar. grande família, né? A grande família É, da fé é a grande tá na família. cama, E tem que falar com o talvez marido, vamos tirar os as 2.000. pessoas Não, até pensem assim, porque ah, é uma família de pastores, né? Não deve ter muito problema. Gente, nós, antes de sermos pastores, somos pessoas. Somos gente, verdade. né? Que precisa ceder ao trabalho do Espírito Santo, senão se mete em rascada como qualquer outra pessoa. Tem que deixar o É, domínio do Espírito Santo vir forte. vim, né? Porque eu tava falando ali que às vezes a gente está deitado na cama e a conversa é tanta da igreja que a gente tem que falar assim, gente, vamos tirar os 2.000 que estão aqui junto, né? Os dois, É, 3.000 que estão aqui. é isso Vamos ficar só mesmo. nós dois, porque a É gente isso está falando aí mesmo. é muita coisa e é coisa da igreja, é coisa que a gente tem que resolver, é É pessoas que a isso gente precisa mesmo. ajudar, né? Uma palavra, uma direção. Isso aí Mas isso é uma super dica que a gente tem que deixar para todo casal. É que tem que haver o tempo dos dois sem mais ninguém. Nem mesmo filhos, neto, seja trabalho, seja empresa, seja igreja, seja escola, seja o que for. Tem que ter aquele tempinho que não vem mais ninguém junto, não só para o sexo, para a intimidade, não. É não, mesmo para conversa, para o coração aberto, para descansar. A gente precisa observar isso de pertinho para não cair na tentação de estar sempre falando dos outros, em vez de falar da gente. é verdade. A gente não percebe e quando a gente vê, a gente está super envolvido, né? E falando e tal. Então, eu até falei para o Davi, né? Porque a gente aí entrou no isolamento e a gente tinha muitas viagens marcadas. E Sim, quer sim, queira, quer não, a viagem você acaba ficando sozinha, né? No sim, avião, você acaba tendo um tempo assim, só seu, né? E é aí a gente verdade. acabou não tendo a viagem, daí eu falei para ele, daí chegou um dia que assim, tava demais, sabe lá, porque a gente tava planejando muita Cansada, né? coisa Eu e imagino. ser esticado para começar o culto online é diferente, uma porção de coisa. E Tudo aí, diferente. e aí eu falei para ele, ó, nós estamos precisando de um tempo só nós, porque, É, né, porque eu falei, apesar de a gente estar sozinho em casa, não tem mais os filhos adultos, todos, mas a gente sim, falei para sim, ele, tudo no falei, casado, nós, né? eu falei, mas a gente tá precisando de um tempo para parar de falar de tanta necessidade. Mas bom, queria que você falasse um pouquinho assim, que você pudesse trazer uma definição de um casamento em Deus, assim, como é que você vê um casamento no Senhor, né? Sim, Que você pudesse sim, definir, colocasse assim, aquilo que você acredita que é essencial para um casamento no Senhor, né? Acontecer sim, sim. e assim ser um casamento abençoado mesmo em Amém, Deus, né? amém, amém. Quando você me falou que o tema da nossa live seria esse, seria casamento, eu pedi a Deus uma palavra, né? Para que ele me desse assim algo fresquinho para a gente repartir hoje. Esse assunto é muito vasto, porque a gente sabe que casamento é vivência, então traz o desafio do dia a dia. Mas a Bíblia fala do casamento como uma aliança a três. Primeiro que eu gosto de dizer que ninguém pode esquecer que Deus está casado junto com a gente. Porque a É, Bíblia fala que o que Deus uniu não separe o homem. E aquele juramento que a gente faz diante de Deus ali no altar, na alegria, na doença, na tristeza, na fartura, na pobreza,
que a gente vai estar com o outro, parece assim uma poesia romântica, mas não é. É um pacto, é uma aliança, né? E feita com Deus. No Velho Testamento, quando o Senhor falou ali no livro de Gênesis, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, ele veio dizendo realmente, olha, vai haver uma fusão. E nessa fusão há uma ordem, um princípio meu. Quando chega no livro de Marcos, capítulo 10, versos 7 e 8, já na nova aliança, o Senhor repete a mesma instrução sobre o casamento. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua esposa e se tornam os dois uma só carne. Então, eu digo assim, para mim, casamento não é romance. Ele tem romance, mas não é romance. Não é um conto, não é uma história, não é simplesmente um acontecimento. Casamento é compromisso, é missão. E, em primeiro lugar, você vai fazer tudo para conservar o seu casamento e dar a ele uma qualidade maravilhosa pelo Senhor. Se nós focamos o nosso cônjuge, ou se nós focamos o nosso próprio desejo carnal, o perigo da gente fracassar, desistir, se abater é muito grande. Casamento precisa ter bases sólidas. Esses dias, assim, esse texto veio muito forte ao meu coração, que é o texto de Mateus 7, aquela história, aquela metáfora, parábola de Jesus sobre as duas casas, a casa na rocha e a casa na areia. Mônica, como eu tenho meditado, meninas, como eu tenho meditado nessa palavra. Porque olha só, a Bíblia diz que sopraram os ventos, subiu o nível das águas e veio com tudo contra as duas casas. Você vê que a Bíblia não diz que veio só contra a casa do iníquo, a casa do ímpio, a casa do mal, a casa do egoísta. Não. Veio com ímpeto contra as casas, né? Eu penso que a Bíblia colocou a classificação de duas que definem todas. Casas edificadas na rocha e casas edificadas na areia. As circunstâncias, gente, elas são adversas para todos. Como agora o país foi tocado por o universo foi tocado por uma enfermidade que não fez distinção entre raça, cor, sexo, nível cultural, social, nada. Veio, a praga veio, né? E a Bíblia fala disso, que esses assim, avalanches, esses momentos, eles vêm mesmo, vêm no casamento, numa enfermidade, vem no casamento, numa aprovação financeira, vem no nascimento de um filho, às vezes, que é esperado ou não esperado, às vezes é uma complicação, aquela situação que desafia, vem na diferença das personalidades, do temperamento, vem de diversas formas, as tribulações, elas vêm. E o que vai ser, então, pastor, o nosso diferencial? Vai ser a nossa reação a essas circunstâncias mediante o tipo de base, de fundamento que a gente tem. Se é rocha, a gente vai ficar firme, vai vencer. E se for areia, vai levar a estrutura e a gente vai ter que recomeçar de novo da base certa. Então, o meu maior desafio em relação a casamento é primeiro ter o foco certo. Eu tenho visto muitas mulheres frustradas por nada mais, nada menos do que falsas expectativas. Elas levantaram metas, elas levantaram fantasias, eu digo melhor. Elas colocaram assim, diante de si, imagem da casinha perfeita, do príncipe no cavalo branco, do marido que traz flores, etc. e tal. E aí, quando vieram para a realidade mesmo, elas ficam assim, conturbadas, inquietas, desesperançadas e, às vezes, até inconformadas a ponto de querer desistir dos seus casamentos. E casamento, gente... Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Que eu me lembro, assim, de sentar, né? Eu tenho a Ana Ruth também, filha, né? Sim, e a gente sentar e assistir aqueles filmes românticos, que a mulher ama, né? Sim, mulher gosta daqueles filmes, tudo, verdade. Né? Uhum. Mas muitas vezes, quando acabava, eu falava assim pra ela, falava, filha, olha assim, é muito bonito e tal, mas assim, não é desse jeito, a verdade não é assim, né? Não acontece assim. A gente se diverte, porque tem um lado nosso de mulher que gosta. A gente dá risada, ou a gente chora de emoção. A gente chora, a gente acha que, nossa, que legal. Mas, na verdade, não é desse jeito, né? Não, não é. E daí termina sempre feliz e tal, mas não é. É. Né?
É verdade. Eu também tenho uma filha só. É uma menina no meio de dois homens. Quando ela me trouxe a lista dela, do marido pretendido, eu falei, corta a metade. Aí ela começou a rir, falou, ai, mamãe, mas você me ensinou a ser uma mulher de fé. Eu falei, minha filha, mas você está pedindo um homem perfeito. E nós também não somos perfeitas. Então, nós precisamos pedir uma pessoa, escuta essa palavra, apropriada. Não É. perfeita. Assim como eu quero ser uma pessoa apropriada. Claro que a gente está crescendo Uhum, rumo àquela perfeição que a Bíblia nos propõe, ser de perfeitos como é perfeito uhum, vosso Pai. Mas essa perfeição na tradução original é maduros. Sejam maduros, sejam trabalhados uhum. até alcançar aquele alvo que Deus nos estabeleceu. Mas a gente não pode, de forma alguma, ter expectativas irreais. Isso traz tristeza no casamento. Isso traz aquela sensação de que a grama do vizinho, Mônica, sempre é mais verde. Não é. E não É. é. Se você vê aquele casal do pote de margarina, aquele casal da propaganda, aqueles menininhos maravilhosos que não faz Tudo bagunça, bonitinho. tudo bonitinho, tudo certinho. Aquilo ali é só na TV, minha amada. É só na TV. Na Verdade. vida real, casamento é construção, gente. Mas casamento é bênção quando você tem expectativas em Deus, quando você tem expectativas na palavra. Sabe, eu Uhum. tenho buscado, eu vou completar 29 anos esse ano de casada já, graças a Deus, 32 de relacionamento. E eu tenho buscado até agora em Deus as minhas respostas para essa fusão. Essa semana eu fiz uma live com meu marido, gente, e vou fazer outra amanhã. Se vocês quiserem me assistir aqui, a gente vai falar de novo junto sobre casamento. E foi muito legal porque a gente colocou assim, realmente, nossos desafios. Que ainda tornam interessante o nosso relacionamento. Não ficou monótono, não ficou chato. Por quê? Porque tem desafios ainda a serem vencidos. E porque tem alegrias que nós comemoramos, que nós celebramos hoje juntos, como nossos filhos, nossos netos, ter construído a nossa casinha, ter compartilhado a fidelidade durante esses anos, né? Um conselho que eu gosto de dar também, Mônica, aos casais depois de colocar seu foco em Deus, coloque o outro logo em seguida como sua prioridade. Você faz para Deus, mas você faz para o outro. Você faz por Deus, mas você faz para o outro. E aqui Uhum. na minha casa, o meu maior desafio que eu coloco diante de mim, a meta é meu marido primeiro. Antes até dos meninos, antes dos netinhos que eu sou tão apaixonada, antes da igreja, antes do meu ministério. Só não antes de mim, porque eu tenho que me cuidar para cuidar dele, né? Tenho que me amar para poder amar a ele. Então eu coloco a gente junto, eu cuido de mim para cuidar dele. Mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas depois do temor do Senhor e do meu cuidado pessoal comigo, meu cônjuge é o primeiro. O primeiro pedaço de bife é dele. O primeiro pão que eu passo na margarina e põe na chapa que todo mundo gosta é o dele. Se tem um picolé, eu separo o que ele gosta. Eu ainda sou dessas antigas, assim, que gosto de mostrar com detalhes, assim, a prioridade que o meu cônjuge realmente tem na minha vida, Muito né? especial Porque isso. se Acho que é não uma for coisa assim, super amiga, a gente não importante, né? constrói algo que seja válido, né? É. Então, conta aí pra gente aí. Conta uma, uma dificuldade, uma coisa que foi bem difícil no início do casamento, não sei, né? Uma luta que vocês passaram aí bem forte. E uma coisa que foi uma vitória, assim, que você acha que vocês alcançaram nessa área do casamento, algo que foi bem especial, assim, um testemunho pessoal de vocês aí como casais, como casal, Bom, né? graças a Deus, como eu te falei, por ter uma base familiar de estrutura, eu fui muito privilegiada de trazer uma bagagem, né? Uhum. E assim, eu tive uma referência muito linda. O maior testemunho, assim, familiar, não do meu casamento, mas familiar que eu tenho, foi uma fase das nossas vidas, eu já estava casada, onde a minha mãe perdoou um adultério do meu pai. Isso, assim, Hum. foi uma base muito forte. Muita gente fala assim, mas não posso perdoar, não consigo perdoar uma ofensa, não consigo perdoar um agravo, não consigo perdoar uma mentira, não consigo perdoar uma maldade.
Mas, queridos, perdão não torna o outro certo, torna a gente livre, né? É isso E eu aí. gosto de dizer sempre que a minha família hoje, a minha família, com meu esposo, meus filhos, meus netos, ela trouxe uma dádiva de bênção do perdão da minha mãe. A minha mãe me deu, assim, uma lição, não com teoria, com prática. Ela Olha só. perdoou a infidelidade do meu pai, que era um homem maravilhoso, um pai dedicado, um marido dedicado, um homem de Deus, mas que passou por uma tentação e não subsistiu naquela hora. Mas logo em seguida tomou a decisão de continuar com a sua família. E a minha mãe, eu choro até quando eu falo sobre isso com ela, até hoje, porque eu falo, mãe, o seu perdão salvou a nossa família. Hoje eu sou uma pregadora, uma pastora. Hoje, meus filhos são pastores, meu esposo é um pastor, a gente edifica aqui junto a nossa casa, edifica a obra de Deus, tudo isso debaixo de um legado de bênção, porque uma mulher decidiu perdoar e honrar. A minha mãe dava ao meu pai um respeito, apesar dele ter falhado, que me blindou, assim, para ser uma esposa que sempre olha para o meu casamento com muita reverência, como algo muito sagrado. A Bíblia fala que o leito de um casal, ele não deve ter mácula. O leito de um casal é sagrado. A estrutura de uma aliança não é só um anel bonito que você usa, é divino, né? Então, Uhum. assim, se você perguntar, Laudiane, quando foi que o terremoto, que a água subiu, que o vento veio? Foi nessa fase. Eu já estava casada, mas sofri muito ainda o impacto daquela vivência. Mas, como eu digo, a minha experiência de perdoar o meu pai e de ver a minha mãe perdoá-lo me trouxe uma estrutura para uma vida familiar, de muita liberdade, de muita alegria, de muita vigilância também. Hoje a gente procura ser vigilante nessa questão de não dar brecha para adultério, de não dar brecha para esse tipo de situação que possa Aham. corromper a nossa aliança, né? E já como casada, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei realmente foi o ajuste dos temperamentos. Porque eu sou uma nordestina daquela assim, pilhada, animada, quem me conhece sabe. E o meu maridão é aquela pessoa assim, sensata, sábia, ponderada, né? Fala mais baixo, tem aquela educação muito bem orientada. E aí ele pegou essa nordestina assim, que fala alto, que dá gargalhada. Um dia ele falou assim, amor, você tem certeza que você tem que rir dessa altura? Eu falei, ai, amor, mas a risada só é gostosa se for assim, né? E aí, nesses anos todos, eu quero dizer para vocês que seguir os princípios bíblicos me desafiaram também. Me tornar uma mulher submissa, saber dizer assim, eu posso ceder isso aqui, eu quero ceder pela construção da nossa aliança. Também orar por ele, para que ele também pudesse ceder, quebrantar o coração em algumas coisas que para mim eram muito fundamentais. Eu jejuo pelo meu casamento, eu oro pelo meu casamento e eu zelo para mim como uma pérola preciosa. Mas eu tive que sim renunciar parte de mim, porque como eu falei, como o casamento é uma aliança, é uma fusão, não dá para integrar as duas partes completas. Tem que uma parte ceder, outra parte ceder, vamos dizer, cada um entra com 50%, né, amiga querida? É, A gente entra aqui, mas, cada um com a sua parte, para ser os dois uma só carne, né? mas deixa eu perguntar, porque você é uma mulher muito forte, você é uma Tô. mulher que tem uma presença, você é uma mulher que tem, né? Obrigada por isso. Eu te conheço, sei que você é assim, então é um desafio, né, quando a gente entra no casamento, porque Sim. é submissão, que a gente sabe que não é, né? Submissão não é ser capaz, Subjuga, nada disso, não é um jugo, né? né? Não é Mas uma a gente tem que, subserviência, é um mas a gente privilégio também a submissão. mas tem que encontrar um lugar onde a gente Sim, consegue se sim, expressar, né? E ser a sim, gente mesmo, sem perder, né? Uma essência nossa, mas também considerar o outro na liderança, né? Estar naquele lugar. sim, Então, é um grande desafio, né? sim, Como é que foi isso para você? Você é uma mulher forte, que eu te conheço. sim. Eu vou dizer para você, foi uma disciplina espiritual. A submissão para mim, abrir mão daquela famosa assim frase, vai ser do meu jeito, né?
foi uma disciplina, foi um crescimento, uma maturidade. Primeiro eu pensava assim, que a submissão era só eu fazer as coisas com jeitinho. Era só eu dar os meus cliques na hora certa. Eu Pedir na achava hora assim, ó, se eu, certa, se né? eu conseguir manipular, gente, tem muita gente que confunde submissão com manipulação, É verdade. né? Se eu conseguir ser bem fofinha, se eu fizer aquele amor, se eu namorar legal, se eu fizer uma comidinha, eu vou dobrar ele. Ah, Senhor, né? A gente pensa que fazer submissão é ser só aquela mulher boazinha, né? Aham. Não. Mas não tem nada a ver com isso necessariamente, né? A submissão, queridas, ela é um privilégio, ela é um lugar de cobertura espiritual. E ele é um lugar, eu digo assim que a submissão é um trono abençoado. É um lugar onde Deus sentou a mulher, é diferente do lugar do homem, que é o cabeça, e ali é o trono da bênção. Minha mãe fala que é o chuveiro da bênção. Eu gosto dessa expressão brincalhona dela, que é o chuveiro da bênção, é onde a água flui. E realmente é. Quando você se submete ao seu esposo, ao seu pai, ao seu líder, por amor ao Senhor, você traz aquele nível de dignidade, de respeito, de aceitação da liderança daquela pessoa. Não é que você perdeu o direito de dar opinião, não é que você sempre vai ter que fazer o que o outro está mandando. Não Uhum. significa isso. Significa, sim, andar em acordo e saber que a última palavra é, sim, da sua autoridade, né? Se você quer tomar uma discussão, você vai para a cruz. Você vai para oração, você vai pedir para Deus para mudar o coração daquelas pessoas e não vai para o confronto, não vai para a palavra rude, não vai para as ameaças, muito menos para a manipulação, como eu falei. Para mim, eu te digo, Mônica, foi e é um treino de cada dia. Eu gosto de falar isso também. Tem gente que pensa assim: ou o casamento é bom ou é ruim. Ou o casamento tá nota 10 ou o casamento tá terrível. Não é assim. Casamento é o entrosamento de todo dia. Eu falo que é o ensaio e a apresentação do balé no mesmo dia. Você todo dia tem que recomeçar. Você venceu ontem? Aleluia! Aí você levanta hoje disposta a vencer outra vez. E você não deve ter preocupações quanto ao amanhã, não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. A mulher sábia, ela ri do seu futuro. Ela não fica estressada com o seu futuro. E ela vive o hoje. Então, hoje você vai andar de acordo. Desde o que vocês vão comer, onde vocês vão ficar, o que vocês vão investir. Os sonhos que devem ser em comum, a maneira como vou orientar as crianças. Uma coisa que eu falo muito, muita gente me pergunta: pastora, como é que você criou seus filhos? Todo mundo na igreja, todo mundo dando frutos. Eu falo: olha, o que solidificou a minha família foi a união entre eu e o meu marido. Meus filhos sempre souberam que aqui em casa não tem times. Não é a mamãe com os meninos, nem o papai com os meninos. É mamãe e papai juntos, traçando a direção. Mesmo quando eu ficava chateada com alguma coisa que meu esposo falava, ou ele ficava chateado com alguma postura minha, a gente não tira a autoridade um do outro na frente das crianças de jeito nenhum, para que eles saibam que há uma unidade entre papai e mamãe para orientar os filhos. Então Eu eu acho te digo, que se você esse falar, pastora, é uma chave, isso que você está falando, é uma muito chave. importante, porque tem Não muita pode gente haver que times na é, família, chega entendeu? até a Se as gente ver, crianças né? percebem, se as crianças, os adolescentes, até os adultos percebem que pai e mãe tá dividido, acabou. Eles vão correr para um dos dois lados e aí a casa vai dançar. Você É, tem que entrar em acordo com teu esposo, você tem que entrar em acordo, mesmo que sejam meninas, não tem poesia, é submissão, é decisão, e é aos pés do Senhor, é pedindo força. Um dia você se alegra porque deu tudo certo, foi tudo do seu jeito, e você planejou a festa, e a festa aconteceu, e vocês foram para aquela viagem, e ele concordou, e ele te deu um fogão novo, e ele trocou o neném, e ele te ajudou na cozinha. Foi tudo lindo, maravilhoso. No outro dia, você vai ter que sim ouvir o não.
ouvir não vai ter jeito, ouvir, olha, faz você, e vai ter que dizer amém, hoje eu aceito aqui a minha missão. Tem o dia do favor e o dia do labor. Viu? Guarda isso aí no seu coração. Tem o dia do favor, que é o dia que sai tudo do seu jeito, e tem o dia do labor, que é o dia do trabalho, é o dia que você mostra que você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Acho que essa dica aí que você estava dando, né? Eu ia falar para você fazer uma listinha aí de algumas dicas, você já deu algumas, né? Acho que você já deu uma bem importante, que a gente a gente não está sozinho, a gente tem o Senhor conosco, Sim, né? a gente tem o A base Senhor do nosso conosco. casamento, Sim, é um cordão de 3 dobras, né? A gente está sim, junto. 3 dobrinhas. Né? Você falou sobre a questão de uma unidade entre o marido e a Sim, a esposa, quando unidade, você, a comunhão, né? né, tem aquele acordo fechado, onde seus filhos não veem que vocês Sim, estão, né? sim, Tá bom, eu vou falar, né? Vem falar com a mamãe primeiro, porque sabe que sim, daí a sim. mãe vai dizer sim, vai dizer, né? E depois vai falar Eles pro fazem pai o aquele jogo. grupo, aí joga um contra o outro, se o pai e a mãe deixarem, né? Esse. E você também falou uma terceira dica aí, aliás, na verdade ela foi a segunda, né? Você falou sobre o lugar da submissão da mulher como um lugar Sim. de alegria, né? Um É um lugar de lugar proteção, é um privilégio, de lugar de cobertura proteção. espiritual. Eu falo que é o lugar da bênção, hein, gente? É o lugar da bênção. Acredite em mim, peça a Deus força e graça e fica nesse lugar, porque esse é o lugar da bênção. É o lugar onde É, o Senhor te aprova, porque não foi seu marido que inventou isso. Ele não tem culpa. Tem mulher que tem raiva do marido, porque fala assim, ele acha bom demais, que pensa que vai mandar em mim. Não foi o marido que inventou isso. E, aliás, a Bíblia diz que ambos têm que se sujeitar um ao outro em amor, né? O esse é um marido ponto. também vem trazendo todo aquele carinho, a ternura, sabe que a mulher é o lado mais frágil, mas foi Deus quem disse que a submissão é a nossa parte. O Senhor incita o homem a amar a mulher como Cristo ama a igreja. E traz também à mulher a proposta dela submeter ao marido como a igreja deve se submeter ao Senhor. Nessa submissão, uma dica que eu quero deixar, mais uma, é o respeito. A admiração. Gente, um homem, para ele não se sentir frustrado, ele tem que ser admirado. Faz parte da necessidade emocional do homem a admiração da sua esposa, dos seus filhos. Ele precisa sentir que faz diferença naquela família. Eu vejo assim que muitas mulheres estão tristes pelo que o marido delas se tornaram, mas eu pergunto, quem conduziu até aí, né? Às vezes você com palavras trouxe esse peso maldito, essa canga que tá pesando, falando: você não sabe fazer as coisas certas, você é atrasado, você é devagar, você faz. Tem algumas mulheres que às vezes são mais rudes, porque meu marido é meio lerdo, pastora, custa entender as coisas. Então, assim, não é proativo. Quando eu tô lá na frente, ele ainda tá lá atrás entendendo as coisas. Sabe, queridos, nós somos diferentes dos homens. Há uma diferença radical que Deus colocou Exatamente. no homem e na mulher. Você tem 2 caminhos. Ou você ama e aprecia as diferenças, ou você vai viver em conflito. Porque você Esses não vai se dias, tornar ele, nem ele lá vai se tornar eu você. li uma Pode frase falar. bem interessante que dizia assim, ó: se você transformar seu cônjuge em você mesma, logo você perderá o desejo por ele. Tem Olha que muita mulher forte. que passa a vida toda tentando transformar o cônjuge, né? Às vezes é nela mesma, porque ela tem um temperamento forte, né, e tal. Às vezes é transformar até em alguém que ela admira, ou no pai dela, ou né, transformar numa pessoa que não é aquilo que ele é. Então, Sim, tem gente que casa, passa a vida toda tentando transformar e às vezes até consegue, né? Só que daí tá frustrada, porque daí sim. não é mais Não é aquilo que ela se feliz, né? Não é apaixonou, feliz. né? Não é É aquilo porque a que. pessoa, Mônica, quando ela não é fiel a quem ela realmente é, ela tá abandonando o plano original. E o plano original é de Deus, né? Então, quando ela fica tentando transformar uma pessoa em alguma coisa, né? Ou uma outra Sim, pessoa, é muito sim. difícil, porque tem que chegar um momento no seu casamento onde a gente tem. Eles têm umas piadinhas aqui, o Davi às vezes brinca, o meu Espírito Santo tá falando, né? Falando que a gente é o Espírito Aham, Santo, né? aham, aham.
Mas, de fato, né, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo, né, na Sim, vida dos sim, não nossos somos. maridos. De jeito E nenhum, muitas minha amiga. vezes a gente está tentando ser, né? Fica ali e tal. E você deixou a dica certa, que é ir para a presença de Deus e colocar aquilo que você muitas vezes está vendo que seria melhor para Deus. Então, se é de Sim, Deus mesmo aquilo que você acha, a maneira de sim, conduzir, de resolver, de sim. fazer, Deus vai mudar o coração dele, né? Vai Deus mudar. vai E, fazer. e sabe de uma coisa? Às vezes o princípio mais forte para o processo de mudança é a aceitação. Você sabe disso. Você É. sabe disso. A aceitação, meninas, a aceitação é uma chave. É uma chave. O que você resiste, persiste. Já diz o velho ditado. Se você Uhum. resiste àquela pessoa, ela persiste daquele jeito. Se você a aceita em amor e respeita as diferenças de personalidade, de atitude, de temperamento, aguardando a mudança que você não vai conseguir promover. Quem vai promover a mudança é o Espírito Santo. Ele é o único agente modificador que não causa danos, né? Ele é Eu o tô rindo agente aqui que eu tô vendo modificador que seu não marido causa aqui, ó, danos. ó, tô vendo ele aqui, ó, falando. Mulher maravilhosa. Ah, ele tá aí, é? É, tô vendo ele falando ali. Mulher maravilhosa. Te amo, meu amor. É, Que bom, eu nem isso tinha visto. Eu mesmo, tô, é eu, isso eu tô mesmo. envolvida aqui, não tô olhando os comentários. E depois eu vou olhar os comentários de vocês, Ah, tá não, mas eu bom? também entro nas lives do meu marido só para dizer, lindão, é isso Ai, obrigada, mesmo. meu amor.